Você já parou para pensar que toda pessoa que admiramos pela capacidade de criar a própria realidade, seja alguém que conquistou liberdade financeira, construiu relacionamentos saudáveis ou realiza sonhos aparentemente impossíveis, tem algo em comum? Elas são, acima de tudo, excelentes solucionadoras de problemas. Isso não significa que essas pessoas nunca enfrentaram desafios, mas sim que aprenderam a lidar de forma criativa, estratégica e ativa com os obstáculos do caminho. Enquanto muitos se perdem em reclamações, dúvidas ou paralisia, quem desenvolve a habilidade de solucionar problemas se move, encontra alternativas, aprende com os erros e transforma dificuldades em oportunidades. Na neuropsicologia, a solução de problemas é vista como uma das funções executivas mais sofisticadas do cérebro humano. Está ligada ao córtex pré-frontal, que é a área responsável por planejar, tomar decisões, antecipar consequências e adaptar comportamentos de acordo com a experiência. Pessoas que treinam essa habilidade desenvolvem circuitos cerebrais capazes de lidar melhor com imprevistos, ressignificar fracassos e manter o foco na meta, mesmo diante do caos. Agora, pense aqui comigo. Pense nas vezes em que você travou diante de um problema. Pode ser uma questão no trabalho, um conflito familiar, uma escolha de carreira ou até mesmo situações cotidianas, como lidar com contas atrasadas ou uma crítica inesperada. A reação automática costuma ser evitar, adiar, buscar culpados, reclamar ou até negar que o problema existe. E o resultado disso? O cérebro aprende que fugir é a melhor estratégia. A realidade começa a se tornar repetitiva, cheia de bloqueios e sensações de impotência. É aqui que entra o ponto central do vídeo de hoje. Quem não desenvolve a solução de problemas dificilmente consegue criar a realidade que deseja. Por quê? A criação da realidade não acontece no campo do pensamento mágico, mas sim da ação direcionada, do enfrentamento consciente e do treino constante de novas respostas. Muitas pessoas vivem presas no piloto automático da sobrevivência. Acordam, cumprem tarefas, apagam incêndios, reagem aos imprevistos. Vivem mais para apagar problemas do que para resolver problemas. É isso mesmo. Com o tempo, tudo isso gera a sensação de que a vida está sempre fora de controle e de que não adianta sonhar porque tudo dará errado, ou de que só pessoas de sorte conseguem criar a vida dos sonhos. Mas a neuropsicologia mostra, e aí falamos de evidência científica, tá? Que a capacidade de resolver problemas pode e deve ser treinada. É isso mesmo. Conseguimos mudar a nossa realidade, a nossa forma de pensar, de sentir e principalmente de se comportar. E quanto mais você pratica, mais o cérebro entende que é seguro enfrentar desafios, arriscar novas estratégias
e criar possibilidades. Sem esse treino, a mente se fecha em padrões antigos. O cérebro reforça crenças como: eu não dou conta, sempre erro, não adianta tentar. E você começa a se auto-sabotar, abandonando sonhos antes mesmo de começar. Por isso, desenvolver solução de problemas não é só uma tarefa para a vida prática, não, nada disso, mas um portal para a criação consciente da realidade. Olha que incrível! Vou explicar muito mais hoje. A grande verdade é que a diferença entre quem realiza e quem só sonha está no modo como lida com problemas. Quem treina o cérebro para buscar soluções amplia repertório, cria novas sinapses, que são as conexões cerebrais, tá? A, a energia, né, entre esses neurônios, deixando aqui uma linguagem mais simples, aprende mais rápido e transforma o impossível em possível. Quem evita, reclama ou terceiriza responsabilidades, reforça o circuito do medo e da inércia e da repetição. Bom, então eu vou aprofundar hoje porque a neuropsicologia afirma que solucionar problemas é a base da criação da realidade, como pessoas de sucesso treinam diariamente o cérebro para inovar diante de desafios. Vou trazer exercícios práticos para você começar hoje a desenvolver essa habilidade, meditação guiada para acessar estados mentais criativos e resolver problemas com mais leveza. Afirmações poderosas para potencializar sua neuroplasticidade e transformar o modo como você enxerga os obstáculos. Se você se sente preso nos mesmos problemas ou que a realidade dos seus sonhos parece muito distante, fica comigo até o final. Você vai entender como o cérebro treinado pode ser a chave para criar a vida que sempre quis, de dentro para fora, consciência e prática. Imagine que sua vida é como um grande tabuleiro de possibilidades e a cada novo problema surge uma peça diferente para ser movida. Mas, ao invés de jogar, você sente vontade de fugir, adiar ou deixar a vida decidir por você. O que acontece no cérebro no exato momento em que evitamos enfrentar um problema? Que será? Bom, evitar problemas ativa o chamado sistema de ameaça do cérebro. É o mesmo circuito que, desde a pré-história, nos protegia do perigo real, como predadores ou situações de risco imediato. Hoje, não estamos mais cercados por leões, mas o cérebro reage ao e-mail não respondido, à dívida inesperada, ao conflito com alguém importante ou à sensação de insegurança do mesmo jeito. Como o corpo ativa o modo defesa, a amígdala, que é aquela parte do cérebro, dispara o alarme do estresse. O córtex pré-frontal desliga as funções criativas e toma conta da reação automática. A resposta clássica? Lutar, fugir ou paralisar. Quando evitamos problemas, o cérebro entende que aquilo é perigoso demais para ser enfrentado e passa a reforçar o circuito do medo, da procrastinação e da dependência de terceiros.
Você sente aquele nó no estômago ao pensar numa conta atrasada ou numa conversa difícil? Esse é o cérebro tentando te proteger do desconforto. Só que, ao fugir, você reforça a mensagem que eu não dou conta, não tenho recursos, preciso esperar que alguém resolva para mim ou por mim. Com o tempo, esse padrão vai além de situações pontuais e se instala como uma forma de funcionamento. O cérebro, extremamente eficiente, economiza energia, evitando desafios e preferindo o conforto do conhecido. É o chamado viés da inércia. É mais fácil, mas muito mais fácil, repetir o que já conhece, mesmo quando traz sofrimento. Você estava consciente disso? Ouve mais. É muito mais fácil repetir o que você já conhece do que experimentar o novo. Esse é o modo que o cérebro nos faz experienciar a vida, tá? Por quê? Isso exige um gasto energético e ativação de circuitos neurais diferentes. Ao evitar problemas, você impede o desenvolvimento das funções executivas, especialmente do córtex pré-frontal, a área responsável por planejar, inovar, tomar decisões, regular emoções e, principalmente, criar soluções para desafios inéditos. Se essa região não é estimulada, ela atrofia. A vida se repete. Os problemas voltam sempre ao mesmo formato. E você começa a acreditar que o mundo é difícil demais. A vida não muda. Ou não sou criativo o suficiente. Esse ciclo é tão forte que pode até afetar a saúde. Pessoas que evitam lidar com problemas frequentemente apresentam mais sintomas de ansiedade, insônia, baixa energia e, claro, depressão. O sentimento de impotência cresce porque cada problema adiado, a autoconfiança diminui e a sensação de controle sobre a vida, sobre a própria vida, vai se apagando. A consequência direta disso é que a criação da realidade se torna impossível. Não porque o universo esteja contra você, nada disso, mas porque o próprio cérebro entrou num modo automático de sobrevivência, limitando percepções, o repertório de respostas e, claro, a coragem para agir. Pense em alguém que vive postergando decisões importantes, tá? Como trocar de emprego, terminar um relacionamento tóxico, buscar ajuda para uma dificuldade emocional, começar um projeto que faz sentido. A cada mês que passa sem enfrentar o problema, o cérebro reforça a crença de incapacidade. A energia vital diminui e a vida entra num estado de estagnação. Nada de novo acontece, porque a mente se fechou para o movimento. Agora, vamos lá. Compare com aquela pessoa que, mesmo com medo, encara os desafios. Você conhece uma pessoa dessas? Vamos modelar? Ela se expande, aprende algo novo, experimenta emoções diferentes, e, sobretudo, ativa o cérebro à via da neuroplasticidade. A capacidade de criar novas conexões e aprender a evoluir. A cada obstáculo vencido, o cérebro libera dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao prazer e à sensação de realização. Isso retroalimenta o ciclo positivo, tá? Quanto mais você enfrenta problemas, mais confiante e criativo se sente para lidar com qualquer coisa. Ou seja, quem foge de problemas bloqueia a criação da própria realidade.
Por quê? Porque se entrega ao medo, ao hábito e ao acaso o comando da vida. Quem treina o cérebro para solucionar qualquer questão, mesmo sentindo medo, conquista autonomia, abre portas para oportunidade, pois começa a enxergar as oportunidades muito melhor, não fica inconsciente, e percebe que criar a vida desejada é, antes de tudo, uma habilidade treinável. Olha que interessante! E eu vou trazer uma ótima notícia. Nunca é tarde para mudar esse padrão. Olha que maravilhoso! Com treino, consciência e pequenas ações diárias, é possível despertar o córtex pré-frontal, ativar a criatividade e transformar o medo em ação. Vamos mergulhar nos exercícios práticos de resolução de problemas? Tudo baseado em neuropsicologia, neurociência, tá? Para você começar a fortalecer seu cérebro ainda hoje e dar os primeiros passos na criação da sua nova realidade. Se já ficou claro o que te impede, agora é hora de aprender como fazer diferente. Agora que você entende como a solução de problemas é fundamental para ativar o seu potencial criativo e construir uma vida mais abundante, é hora de praticar. Afinal, o cérebro aprende e se transforma com experiências vividas, não apenas com teoria. Por isso, separe papel, caneta e, lógico, de preferência, o caderno de terapia e dedique alguns minutos diários a treinar esse músculo cerebral. Bom, primeiro exercício, o desafio do problema diário, tá? Todos os dias, escolha um problema, por menor que seja, e faça um ritual para resolvê-lo conscientemente. Pode ser algo simples, como organizar a agenda, responder um e-mail difícil ou lidar com um pequeno conflito. O segredo está em criar o hábito. Quanto mais o cérebro percebe que você enfrenta, em vez de evitar, mais ele fortalece os circuitos da solução, tá? Então, vou trazer os passos. Primeiro passo: identifique um problema do dia, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Preciso resolver uma pendência financeira. Esse é o problema. Eu vou lá e enfrento. Não vou ficar deixando para amanhã. Bora já resolver. Até porque isso evita também ansiedade, tá? Escreva o problema em uma frase clara. Terceiro passo é listar, sem julgamentos, todas as soluções possíveis, mesmo as que pareçam bobas ou improváveis. O quarto passo é você escolher uma delas e coloque em prática naquele dia mesmo, tá? Nem que seja um pequeno passo. E quinto, anote o que sentiu. É tão importante isso. Quais as resistências apareceram e o que você aprendeu. Com o tempo, você notará que problemas grandes vão ficando mais leves e soluções começam a surgir de forma mais criativa. Vou trazer o segundo exercício. Técnica dos 5 porquês. Quando um problema se repete ou parece insolúvel, use essa técnica. Ela é clássica. Vamos lá. Escreva o problema. E aí o segundo passo. Pergunte-se: por que isso está acontecendo? E responda de forma bem honesta, tá? Terceiro passo. Pegue a resposta e pergunte novamente: por quê? Quarto passo, repita o processo 5 vezes, até chegar na raiz do problema. E o quinto passo, ao final,
Anote uma atitude prática para agir sobre a causa raiz, não só no sintoma. Eu adoro esse exercício, ele funciona muito bem. Eu coloco isso em prática sempre, tá? Porque ele, além de treinar o córtex pré-frontal a enxergar padrões ocultos, você sai do automático e busca soluções profundas e não apenas paliativas. É bem interessante. O terceiro exercício é a roda da possibilidade. Quando um problema parece sem saída, o cérebro pode congelar no padrão da impossibilidade. Vamos quebrar esse ciclo com criatividade ativa, tá? Bom, o primeiro passo é você desenhar um círculo e escreva o problema no centro. Ao redor, puxe linhas como raios de sol. E em cada extremidade, anote uma solução diferente, mesmo as mais fora da caixa. Tente chegar a pelo menos 8 soluções, envolvendo pessoas diferentes, recursos novos, atitudes inusitadas. Escolha uma para testar nos próximos dias. O objetivo é forçar o cérebro a enxergar opções. Quanto mais opções, mais confiança e leveza ao lidar com desafios. Esses exercícios, praticados todos os dias, reprogramam o cérebro para o movimento, o enfrentamento e a criação consciente. Eles estimulam a neuroplasticidade, facilitam novas conexões neurais e, com o tempo, mudam a maneira como você se vê. Não mais uma vítima dos problemas, mas a protagonista das soluções e da realidade que deseja. Vamos aprofundar todas essas práticas aqui de hoje em uma meditação guiada, desenhada para destravar sua criatividade, acessar estados mentais de solução e ancorar essas novas possibilidades no seu dia a dia. Bom, essa meditação guiada foi criada especialmente para estimular o seu cérebro a acessar estados de criatividade, leveza e coragem para enfrentar e resolver problemas. Encontre um lugar tranquilo, onde não será interrompido. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Se preferir, use fones de ouvido e permita-se mergulhar na prática, tá? Feche os olhos suavemente, respirando fundo pelo nariz, sentindo o ar preencher seu abdômen. Segure o ar por um instante. Expire lentamente pela boca, liberando todas as tensões acumuladas. Repita a respiração mais 2 vezes. A cada ciclo, permitindo que o corpo e mente relaxem ainda mais. Sinta o peso do corpo apoiado no chão ou no assento. Perceba a temperatura do ambiente, os sons ao redor, o contato das mãos com o colo ou o apoio. Traga a sua atenção totalmente para o momento presente, sem pressa. Agora, imagine que você está entrando em uma sala especial dentro do seu próprio cérebro. As paredes são iluminadas por uma luz suave, criativa, com tons de dourado, azul ou qualquer cor que te inspire. No centro da sala há uma mesa com papéis, lápis, instrumentos, tudo pronto para criar e encontrar soluções. Sobre a mesa, veja um problema real da sua vida, desenhado ou escrito em uma folha. Olhe para ele, mas olhe com muita curiosidade, não com julgamento.
Reconheça que ele não define quem você é. É apenas um desafio, uma oportunidade de crescimento. No teto da sala, uma luz desce lentamente e envolve o papel com o problema. A cada respiração, essa luz se expande e começa a iluminar novas ideias, caminhos, recursos e possibilidades. Você sente que o ambiente fica mais leve, sua mente mais aberta. Pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com esse desafio? Qual o primeiro passo simples que posso dar agora? Permita que ideias venham, mesmo que sejam pequenas, mesmo que pareçam óbvias. Sinta, sinta que quanto mais você respira, mais soluções aparecem na sua mente. Algumas criativas, outras práticas, outras corajosas. Se durante a prática surgir medo, insegurança, autocrítica, imagine que a luz criativa também envolve esses sentimentos, tornando-os mais suaves e menos assustadores. Diga mentalmente: eu sou maior do que o problema. Tenho criatividade e coragem suficiente para lidar com ele. Visualize agora você mesmo saindo da sala criativa, levando consigo uma solução, um novo olhar ou pelo menos um pequeno passo para o problema que trouxe. Agradeça mentalmente. Reconheça sua capacidade de mudar, inovar e aprender. Respire fundo mais uma vez. Movimente delicadamente o corpo, sentindo-se presente, energizado e pronto para agir. Abra os olhos devagar. Se quiser, e olha, eu indico fortemente que anote as ideias, sentimentos ou soluções que vieram durante a prática. E lembre-se, cada vez que você repetir essa meditação, mais fácil fica acessar a criatividade e o poder de resolução de problemas. Lembre-se, a repetição é que faz com que os seus caminhos neurais mudem e, consequentemente, uma nova pessoa aparece aí. Essa prática pode ser feita diariamente, especialmente quando se sentir travado diante de um desafio. Ela estimula a neuroplasticidade, fortalece sua autoconfiança e te conecta com a parte mais criativa e proativa do seu cérebro. Chegamos à parte mais poderosa deste vídeo: como transformar toda essa teoria e essas vivências em um novo padrão cerebral, usando a ciência da neuroplasticidade, a capacidade real do seu cérebro de mudar, adaptar e crescer conforme o treino e a repetição consciente. Você já aprendeu que quanto mais resolve problemas, mais seu cérebro cria e reforça trilhas de criatividade, coragem e ação. Agora é hora de consolidar esse novo caminho usando afirmações, micro-hábitos diários e rituais de repetição. A neurociência mostra que o cérebro é um órgão de repetição. Aquilo que você pensa, sente e faz de forma contínua se fortalece. Quando você diz para você mesmo diariamente que é capaz de criar soluções, seu cérebro registra essa crença
como uma nova verdade. Se antes a autossabotagem e o medo eram automáticos, tudo muda. Agora é a força da resolução e da criatividade que vai se tornando espontânea. Bom, eu vou trazer algumas frases, como sempre, tá? Para que você repita em voz alta todos os dias, ao acordar e antes de dormir. Dica: anota no seu caderno de terapia as frases que mais fazem sentido, tá? Eu disse a frase, você repetiu, fez sentido? Para o vídeo, anota. Disse a próxima frase, fez sentido? Anota, tá? Quanto mais você repetir essas frases, mais neuroplasticidade acontece aí e você reforça os caminhos neurais da resolução de problemas e a sua criatividade muito aumenta, mesmo, tá? Vou começar. Atenção, eu sou capaz de resolver qualquer problema com criatividade e coragem. Meu cérebro aprende e se fortalece a cada desafio enfrentado. Encarar problemas me aproxima da vida que eu desejo. A cada solução encontrada, abre espaço para mais abundância. Eu sou criadora da minha realidade, aqui e agora. Me permito errar, aprender e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Quanto mais pratico, mais confiante e ágil eu me torno diante dos desafios. Eu transformo dificuldades em oportunidades todos os dias. Minha mente está aberta para novas ideias e caminhos. Eu sou protagonista da minha história e aceito o meu poder de escolha. Bom, a ideia aqui você pode também criar, tá? Suas afirmações ou transformar essas aqui que eu trouxe que tenha afirmações que têm mais a ver aí com sua realidade, tá bom? Vamos pensar agora num treino diário para potencializar a criação consciente, tá? Ao acordar, escolha uma dessas afirmações, repita 3 vezes olhando para si no espelho, tá? Durante o dia, diante de qualquer dificuldade, respira fundo. Sabe aquela respiração que você segura, depois solta bem devagar? Essa é ótima, tá? E aí, pergunte para você mesma: qual solução criativa posso experimentar agora? E antes de dormir, revise mentalmente pelo menos um problema que resolveu ou enfrentou, agradecendo pelo seu crescimento. Se quiser potencializar mais ainda, grave um áudio com suas afirmações preferidas e ouça diariamente, criando um mantra cerebral de criatividade e resolução. Bom, agora vamos pensar num ritual semanal para você consolidar esse novo padrão de pensamento, sentimento e comportamento? Vamos lá. Escolha um momento na semana para revisar seus avanços. Escreva ou grave quais problemas enfrentou, quais soluções você encontrou e como se sentiu ao agir. Se possível, compartilhe seus resultados com alguém de confiança ou em um grupo de apoio, tá? Com o tempo, o cérebro associa a resolução de problemas a prazer, a sensações de prazer, liberdade e poder pessoal. E você?
começa a criar a realidade desejada de forma cada vez mais natural. Nossa, que delícia, né? Gratidão. Pessoal, lembre-se de criar a realidade dos seus sonhos, tá? E é muito possível, não é mágica. É treino, treino diário, escolha consciente e abertura para aprender, tá? A solução de problemas é a ponte entre a vida automática e a vida abundante. Bom, agora eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscreva no canal e convide alguém para esse desafio de se tornar protagonista. Deixe aqui nos comentários qual afirmação mais tocou você ou conte uma vitória recente sobre algum problema. Amanhã, quando um novo desafio aparecer, respire, repita a sua afirmação e escolha agir. Você é muito mais capaz do que imagina e seu cérebro está pronto para criar, inovar e prosperar. Muito bom, nos vemos no próximo vídeo. E amanhã eu vou trazer uma super meditação, hein? É só meditação. Aguardem.